A palavra do Senhor diz no Salmo 149, que quando a igreja dele se reúne, há um poder muito forte a ser liberado, amém? Nós vimos aqui, contemplamos este poder sendo liberado. Nós, a Batista Manancial, trabalhamos em células, na igreja, nas casas. Então, é importante, quando nós participamos do culto, quando nós participamos das células, nós experimentamos este poder que é liberado. A Bíblia diz também que nós não devemos deixar de congregar. Eu não sei se você já ouviu isso. Quando alguém pergunta assim, mas irmão, eu senti a tua falta no culto. Eu não fui porque eu estava desanimado. Não é mesmo? Não foi porque eu estava desanimado. Mas quando nós deixamos de congregar, nós perdemos as bênçãos do Senhor que são liberadas quando a igreja se reúne. E isso me faz lembrar da minha conversão. Quando eu me converti, foi através de uma dor da alma, uma dor que aonde a medicina não podia curar, aonde eu não tinha recursos da terra para ser curado, mas eu tinha os recursos dos céus. Eu lembro que eu ia para a igreja, chegava ali, entrava, às vezes eu não conseguia me concentrar nas canções, porque a dor era muito grande. Às vezes eu não conseguia me concentrar na palavra, porque a dor era muito grande. Mas eu não deixava de participar dos cultos. Naquele tempo não tinha, o pessoal está dizendo que as crianças já estão liberadas, amém? De 0 a 3 aqui no berçário, de 4 a 8 aqui ao lado. Então, naquele tempo não tinha células, tinha a tarde da bênção, que nós chamávamos, mas mesmo assim, eu com aquela dor, eu ia participar da tarde da bênção. Quero lembrar nesse momento as irmãs, todas estão convidadas para a nossa tarde única, que será dia 2 de junho, aqui na IBN Manancial, às 14 horas. É uma tarde de oração. Amém? Então, queridos, eu entrava ali, sabe, com aquela dor, mas eu não deixava de participar dos cultos. E foi através disso que eu fui encontrando restauração, eu fui recebendo a cura. Eu entrava na igreja, mas eu não conseguia orar, eu não conseguia cantar, não saía uma palavra da minha boca, porque a dor era grande. Mas por eu estar ali no meio do povo, aonde o poder de Deus era liberado, eu fui sarada, fui restaurada. Amém? Então é uma palavra que eu quero deixar para você. Mesmo que esteja desanimado, mas não deixe de participar dos cultos, não deixe de participar das células. Nesta noite quero conversar com você algo que Deus tem falado ao meu coração, que está registrado em Filipenses capítulo 3. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Filipenses, na carta, capítulo 3, do versículo até o 9. Do versículo 7 até o 9. Glória a Deus. Estamos nesta noite para cultuar o Senhor, como o Senhor já tem feito maravilhas neste lugar. Glória a Deus. Todos encontraram Filipenses, capítulo 3, do 7 até o 9. Diz a palavra assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo
e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos, Pai. Espírito Santo, Senhor, que conhece o nosso coração, te pedimos agora que o Senhor venha trazer à nossa mente o entendimento desta palavra, assim como o Senhor ministrou o meu coração, meu Deus, que o Senhor possa ministrar no coração de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos a graça e a misericórdia e que a nossa mente esteja agora na sala do trono para entender toda a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, aqui quem escreve esta carta foi o apóstolo Paulo. Ele escreve esta carta a esta igreja. Quando ele escreve esta carta, ele estava preso em Roma, e ele escreve para fortalecer a igreja, para levar uma palavra de alento, de conforto. A igreja estava passando por um momento difícil, questão de relacionamentos, havia uma confusão entre duas irmãs, eles estavam enfraquecidos na fé, havia apostasia da fé, havia tantas coisas que Paulo, então, resolve escrever esta carta a esta igreja para fortalecer a igreja do Senhor, para combater as heresias, e ele dá o título dessa carta, a Carta da Alegria. Imagina um homem dentro de uma prisão, escrever uma carta, ainda dá o título dessa carta, Carta da Alegria. Logo nós entendemos que a alegria não depende das circunstâncias, mas a alegria é um dom, é um fruto, é o fruto do Espírito. É ter fé em Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre a conversão de Paulo. Quero convidar você, a gente a ler lá em Atos capítulo 9. Não tem como falar dele sem um pouquinho a gente olhar sobre a sua conversão. Acho muito lindo essa conversão de Paulo. Então, Atos capítulo 9, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti resistir contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. Amém? Queridos, Saulo, judeu da cidade de Tarso, ele estudou em Jerusalém, debaixo de Gamaliel, um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus. Saulo assistiu o apedrejamento e a morte de Estevão, está registrado em Atos dos Apóstolos. Saulo era perseguidor dos cristãos, ele assolava as igrejas e, entrando pelas casas, e arrastavam homens e mulheres. Saulo era um homem violento. E ele, um dia, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco.
ele defendia. Por que ele era perseguidor? Porque ele perseguia os cristãos? Porque ele defendia a sua religião. Ele era um judeu, fariseu, tinha cidadania romana, então ele defendia a sua religião. Mas com tudo isso, um dia ele vai para Damasco. E o texto começa dizendo aqui no versículo 1, que Saulo, ele estava respirando ameaças e morte contra os discípulos. Ou seja, Saulo estava respirando ódio. Ele estava com vontade de matar. Ele havia planejado uma missão, mas esta missão foi interrompida pelo próprio Deus. E isso nos faz lembrar Isaías capítulo 55, versículo 8, que diz: e os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. O meu pensamento a respeito de você são pensamentos de paz e não de mal. E era isso que estava dentro do coração de Saulo. E muitas vezes nós planejamos algo, queremos fazer algo, e queremos, mas vem o Senhor e fala: olha, o caminho não é esse, não é por aqui. Eu tenho pensamentos de paz a teu respeito. Isso que você está planejando não está do agrado do meu coração. E ali no caminho de Damasco, ele encontra com o Senhor Jesus. Interessante que antes desse encontro, ele vai até o sacerdote, o sumo sacerdote, e ele pede um respaldo, cartas para entregar pelas sinagogas, dizendo assim: olha, se eu encontrar um cristão hoje, levarei-o preso. Era isso que ele queria um respaldo. Mas enquanto ele viajava ali, no caminho de Damasco, ele foi surpreendido. O de repente do Senhor chegou na vida de Paulo. Assim como um dia ele estava preso, ele e Silas na prisão, e o de repente do Senhor chegou ali naquela cela. Esse de repente do Senhor é maravilhoso, é ou não é? Quando nós menos esperamos, o de repente do Senhor chega e muda toda a situação. Ele foi surpreendido com uma luz do céu ao seu redor. E esta luz era uma luz forte. Não era uma luz como esta. Era uma luz tão forte que ele não resistiu à luz e ele caiu em terra. Tão grande era o poder do Senhor. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele era um perseguidor de cristãos. Logo, quem persegue cristãos está perseguindo a igreja, está perseguindo o próprio Senhor. Ele era um perseguidor de Jesus. Então, ele não resiste àquela voz que era uma voz forte e poderosa. Tem um salmo que diz que a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor troveja sobre as águas. A voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. E vocês conhecem esta árvore, que é uma árvore forte, resistente. E a voz do Senhor, ela é tão poderosa que ela quebra o cedro do Líbano. Então, Saulo não resistiu àquela voz e pergunta: quem é o Senhor? Quem é
pelo Senhor. E a gente vê aqui, queridos, o amor de Jesus. Ele chama Saulo pelo nome. Isso faz que eu entenda que o Senhor me conhece, o Senhor me chama pelo nome. O Senhor nos chama pelo nosso nome. Glória a Deus por isso. Então Jesus responde para o Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Jesus fala para ele: duro é para ti resistir contra os aguilhões. Deus estava dizendo para Saulo: Saulo, você é um homem duro, duro de coração. E agora você não vai resistir esses aguilhões. E resistir os aguilhões também significa não resistir à palavra de Deus, a palavra que nos exorta e nos guia. No tempo passado, eles usavam uma vara. O que é aguilhão? Eles usavam uma vara. Na ponta desta vara era uma ponta afiada, utilizada em bois para cutucar, quando os bois recusavam a puxar o arado. Então o boi está ali puxando o arado, de repente para. Então vinham ali os donos, né, com aquela espada, com aquela vara, com uma ponta afiada, cutucavam os bois, e os bois então tinham que obedecer. É isso que Deus está falando com Saulo aqui. Você levou vários cutucões, mas você resistiu. Hoje eu vou te dar um cutucão tão forte que você não vai resistir. E quando nós levamos os cutucões de Deus, dói ou não dói? E nós não queremos obedecer. Então nós não obedecemos e Deus cutuca mais. Nós não obedecemos e Deus cutuca mais. Até que uma hora chega: não, eu vou abaixar a guarda, vou fazer como Paulo, vou cair aqui em terra, e já não vivo mais eu, como o próprio Paulo diz, Cristo vive em mim. E é necessário esses cutucões, porque senão a gente não muda de vida, senão a gente não transforma segundo a palavra de Deus. Porque através desse cutucão, Saulo mudou de vida. Ele passou da morte para a vida. Ele foi transformado. E é isso que o Senhor quer nos fazer. Quer fazer isso em nós. E o interessante é que no versículo 6, diz assim o versículo: e ele, tremendo e atônito, ficou muito assustado com aquela voz diferente, com aquele resplendor. A pergunta que Saulo faz para Jesus foi esta: Senhor, o que queres que eu faça? Queridos, isso mexeu muito comigo. Isso falou muito comigo. O que queres que eu faça? Nesse diálogo, nessa conversa dele com Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes nós fazemos ao contrário, alguns de nós. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós servimos a Ele, nós fazemos a pergunta ao inverso dessa pergunta que Saulo fez: Senhor, e daí? O que o Senhor vai fazer por mim agora? E daí? Aquela promessa que o Senhor prometeu há 5 anos, até hoje não chegou. E daí, Senhor? Quando vai acontecer? E daí, Senhor? E daí, Senhor? Não é assim muitas vezes? Ah, não, se isso não acontecer, olha, eu vou abandonar tudo. Chega, isso é uma utopia, uma fantasia. Não, vou viver a minha vida. Não, ele fez diferente. Por isso que ele foi um homem que depois de Jesus, eu admiro esse homem. Foi
totalmente transformado pelo poder do Espírito Santo e deixou uma história linda e deixou um legado muito lindo. Porque ele disse para o Senhor: e daí, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Então o Senhor disse para Saulo: levanta-te e entra na cidade de Damasco, né? E lá será dito o que tu deves fazer. Queridos, isso aqui é muito lindo. A obediência de Saulo. Ele levantou, mas ele levantou praticamente cego. Ele não conseguia ver nada. Tanto é que o texto continua dizendo que ele foi levado pelos seus amigos, pelos seus companheiros. Ele foi guiado até Damasco pelos seus companheiros, porque ele não enxergava nada. Saulo chega até aquela cidade de Damasco, e Deus recomendou que Ananias o encontrasse e cuidasse dele. Não, mas Ananias querer cuidar de Saulo? Não, Senhor, eu não quero essa tarefa, não. Eu não quero essa missão, não. A fama desse homem é muito ruim. Ele tem fama de matador. Ele tem fama de um homem violento, tirano. Não, eu cuidar desse homem, não quero cuidar. Aí Deus fala para Ananias: pois cuide bem dele, porque para mim ele é um vaso escolhido. Você pode aplaudir Jesus por isso? Ele é um vaso escolhido. E ali então começa o cuidado, o tratamento e a mudança da vida de Saulo para Paulo agora. E o bonito dessa história, queridos, que foi praticamente Saulo, ao ouvir a voz do Senhor Jesus, ele se apaixonou por Jesus. Se apaixonou por Jesus. E eu vejo aqui o amor de Deus por nós. Quando Jesus então encontra Saulo, tem essa conversa com ele, Jesus não aponta o passado de Paulo. Deus só mostra o que ele tem que fazer dali para frente. O diabo, ele mostra o nosso passado. Ele joga na nossa cara o nosso passado. Mas Jesus, ele não quer saber do nosso passado, ele quer saber dali para frente. O nosso futuro com ele. E eu vejo esse amor tão grande aqui, que Jesus então não aponta os seus erros, não aponta os seus pecados, só diz assim: Saulo, é necessário que você me obedeça. Às vezes, queridos, nós ouvimos diariamente esta frase assim: ah, Jesus me ama. Ah, falaram para mim que Jesus me ama. Eu posso chegar para alguém e dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ah, eu estou cansado de ouvir isso. Já sei que Jesus me ama. Mas às vezes não aconteceu uma revelação desse amor. Porque aqui, Saulo, ele teve uma experiência profunda com Jesus. Ele não teve uma experiência informada, alguém que contou uma história para ele, alguém informou, não. Ele teve um encontro genuíno com Jesus. Não foi uma informação. E é esse encontro que nós precisamos ter com Jesus. Esse encontro revelado. Não um encontro informado de informação. Sabe? Queridos, nós estamos vivendo uma era de muita informação. E isso me preocupa como igreja, como cristãos.
São muitas informações. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho a minha vida espiritual alimentada muitas vezes, digo eu no modo geral, que eu ouvi um CD, uma ministração de um pregador que está na mídia. Eu me alimento dessas pregações, isso é informação. Eu me alimento de hinos cantados, eu me alimento de a palavra ouvida aqui no meu ouvido e tal. Eu me alimento disso, eu me alimento de um congresso. Isso é tudo informação. É bom? É bom. Mas nós temos que ter esta experiência com Deus como Saulo teve, tete a tete com ele, sabe? E isso vai fazer o quê? Ser uma pessoa transformada. São experiências profundas. E isso nos faz lembrar também, lá no Jardim do Éden, Adão, quando ele recebeu a instrução do fruto, Deus falou diretamente para Adão. Adão teve uma revelação, porque Deus falou com ele sobre o fruto proibido. Agora, Eva, quando Deus deu esse recado para Adão, que falou para Adão, Eva não existia ainda. Quando Eva aparece, Eva é informada. Ela não recebeu a revelação, ela foi informada por Adão que não deveria comer do fruto, daquele fruto. Então, nós temos que buscar essa experiência profunda com Deus. E quando nós somos com Ele, quando nós estamos com Ele, nós vamos levantar sendo pessoas diferentes, como Ele levantou aqui, sendo um homem diferente. Ele era tão diferente que ele não conseguia nem enxergar mais, porque o poder, eu acredito que o poder de Deus, a luz o cegou, porque era tão forte o poder de Deus. Agora, Paulo, o homem regenerado pelo poder do Espírito Santo, pela obra de Deus, ele se torna um apóstolo bem-sucedido, apaixonado por Jesus. E essa paixão, ele declara aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. Então, ele fala aqui, no versículo 7, quando ele fala, o que para mim era ganho, ele está se referindo às suas credenciais, reputação e sucessos. Depois que ele avaliou o que havia conquistado em sua vida, disse que tudo aquilo era perda, comparado à grandeza de Deus em conhecer a Cristo. Ele disse, olha, tudo que eu conquistei, o meu nome, a escola de teologia que eu estudei, por um homem famoso, isso tudo, ele falou, olha, não se compara à grandeza de Deus. Eu quero é conhecer Jesus. Isso nos ensina, queridos, que às vezes você passou toda a sua vida lutando por algo, aquilo era tudo, depois chega um dia em que tudo aquilo era nada. Era nada. Muitas vezes buscamos as coisas daqui da terra. Queremos sucesso da terra. Procuramos essa satisfação de ser uma pessoa realizada, buscando em relacionamentos que desagradam a Deus, buscando uma vida ilícita, buscando caminhos tortuosos, se apega em títulos, se apegam em credenciais, se apegam até na própria reputação, se preocupa com a sua reputação, se preocupa com tantas coisas aqui da terra, enquanto a palavra do Senhor diz que nós temos que buscar as coisas que são do alto. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E nós, como igreja, o nosso tesouro está nos céus. O nosso tesouro é o próprio Senhor Jesus.
Nós não devemos buscar, é isso que Paulo está nos ensinando, as coisas que são terrenas, aonde há ladrão, aonde há traças, aonde há ferrugem, tudo é destruído. Mas nós temos que buscar as coisas que são do alto. Nesse período aqui, tanto tempo já de cristão, ele tinha uma insatisfação dentro dele. Havia um anseio muito grande. E que ele declara aqui: o meu anseio é conhecer Jesus cada vez mais. Cada vez mais. No versículo ainda, Paulo continua falando: todas estas coisas eu as considero como esterco. No versículo 8. Eu as considero como esterco. O esterco, quem já mexeu com esterco aqui, sabe que é ruim. Tem mau cheiro, serve para adubar verduras, adubar plantas. Mas eu acredito que se pegar um jovem aqui e pedir para pegar no esterco, vai ficar com nojo. Vai dizer que é fedido e logo lembrar que é cocô de vaca, ninguém vai querer pegar, né? Tem esterco também de pó, palha de café, por aí tudo. Mas o que mais a gente comenta sobre o esterco de boi, né, de gado. Então cheira mal. Isso nos ensina o quê? O nosso conhecimento humano não vale para nada. É considerado como esterco. Não vale para nada. E tem um provérbio que diz assim: não se estribes no vosso conhecimento. Não se firme no teu conhecimento. Não se firme no teu entendimento. Porque é humano. Mas nós temos que se firmar na palavra de Deus. Que esta é a verdade. E no versículo 9, então, ele diz esta declaração. Ele diz: olha, e seja achado nele. Que eu seja achado nele. Ele revela algo que estava em seu coração, que era conhecer o Senhor cada vez mais e mais e mais. Conhecer a sua natureza, conhecer os seus caminhos, o seu caráter e a revelação da sua palavra. Queridos, quando nós somos achados nele, o pecado não nos acha. Quando nós somos encontrados nele, o pecado não nos encontra. Quando nós somos achados nele, o pecado já não quer mais nada conosco. Ele nos deixa. Então, esse ser achado nele é ter uma vida de intimidade com Deus. É ter uma experiência de revelação, não uma experiência de informação. Ser achado nele é andar em santidade, ter uma vida santa. Apesar de nós estarmos num mundo corrompido, mas é possível andar em santidade. Ser achado nele é quando eu oro por uma vida de santidade. Ser achado nele é quando eu tenho comunhão com meus irmãos. Ser achado nele é quando eu tenho um relacionamento familiar que agrada o coração de Deus. Ser achado nele é quando eu tenho desejo de orar. Ser achado nele é quando eu tenho paixão por esta palavra, e não só paixão pela palavra, como viver a palavra. Ser achado nele é quando esse mundo já não tem mais nenhum atrativo. É quando esse mundo, eu olho para esse mundo e nada mais me atrai. O que me atrai é a presença dele. O que me atrai é eu conhecer
conhecer e ansiar cada vez mais por Ele. Quando eu sou achado nele, eu já não quero me envolver com relacionamentos que desagradam o Senhor. Ser achado nele é quando eu quero viver só para Ele. Ser achado nele é quando eu tenho desejo, vontade de proclamar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Ser achado nele é quando eu decido ser um missionário. Ser achado nele é quando eu decido evangelizar os meus vizinhos, a minha casa. Ser achado nele é dizer, como o próprio apóstolo Paulo disse aqui em uma das suas cartas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu, mas é o próprio Cristo vivendo em mim. Ser achado nele é quando a minha vontade, a minha natureza humana morre e a natureza de Cristo aparece cada vez mais. Ser achado nele é quando eu não busco sucesso na terra, mas eu busco ser uma pessoa de sucesso, conforme diz Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, vocês conhecem. E serás bem-sucedido se guardarem a palavra, guardar os meus mandamentos, meditar nesta lei dia e noite. Isso é sucesso. Isso é o verdadeiro sucesso. Mas o que Paulo nos ensina aqui então, que todo o seu sucesso que ele havia conquistado antes dele se encontrar com Jesus, todas as suas credenciais, os seus títulos, não passa de esterco. É comparado com esterco. Mas quando nós temos uma vida regenerada, através do Espírito Santo, Ele vai fazer de nós um homem melhor, uma mulher melhor. E o caminho de Damasco é o próprio Cristo. Andar no caminho de Damasco é ter um encontro com Jesus. Andar no caminho de Damasco é passar da morte para a vida. Andar no caminho de Damasco é ter o próprio Cristo revelado. E é esta igreja que o Senhor quer. É esta igreja que o Senhor quer. Uma igreja apaixonada por Ele e ser achado nele. Amém?